tema da nossa aula de hoje é transição respiratória e taquipneia transitória do recém-nascido. Meu nome é Renata, eu sou médica, pediatra, neonatologista e sou professora aqui do Departamento de Medicina da UFSCar. Bom, e aí qual que é o tratamento, então, da taquipneia transitória do recém-nascido? Estabilização, né? Tanto hemodinâmica, térmica, posicionamento, metabólica, né? Otimização da ventilação. Então, embora a taquipneia do recém-nascido seja autolimitada, em alguns casos a gente precisa, né, otimizar essa respiração do bebê para garantir um conforto à medida que essa condição ela vai se resolvendo. Então, esse, na verdade, é o principal cuidado de suporte do recém-nascido com taquipneia transitória. É para manutenção da oxigenação desse bebê e minimizar o esforço respiratório. Lembrar que é extremamente importante a gente manter a alimentação e hidratação desse recém-nascido. Se a gente está diante de um recém-nascido com um ataque de espinéia muito importante, né, uma frequência respiratória maior que 70, 80, não tem como a gente liberar, alimentar via oral. E a gente tem que manter a hidratação desse bebê, nutrição desse bebê. Então, assim que possível, é muito importante a gente começar a dieta via gástrica, se ele ainda está com um ataque de espinéia importante, e a gente libera alimentação via oral, se é um recém-nascido que está com uma frequência respiratória já menor que 60, ou 70 se for aleitamento materno, né? Se melhora o desconforto respiratório, está com BSA menor que 4, com coordenação, sucção, deglutição, respiração adequada. Bom, o suporte ventilatório, então, vai ser com oxigênio, para a gente manter a saturação entre 90 e 95, idealmente entre 92 e 94. O CPAP, que vai manter essa pressão positiva, né, impedindo que esse líquido intersticial volte de novo para o alvéolo, tudo bem? E a ventilação mecânica invasiva na taquipneia transitória é raramente necessária. Geralmente é quando a taquipneia transitória está associada a alguma outra complicação, por exemplo, a hipertensão pulmonar. Bom, então, e o uso de CPAP tem mostrado resultados significativos na redução da necessidade da ventilação mecânica nos bebês com taquipneia transitória. Quando que a gente vai pensar em escalonar suporte ventilatório? Quando é um bebê que está precisando de uma F maior que 0,4 sem melhora, né? E geralmente é esses bebês com hipertensão pulmonar persistente, que eu falei, quando tem uma hipercapnia importante, porque lembra que eu falei que a gaso do bebê com taquipneia transitória geralmente tem um PaCO2 mais baixo por conta da taquipneia. Quando a gente vê um PaCO2 mais alto, geralmente é um bebê que está chegando à fadiga respiratória. Quando a gente vê uma piora progressiva, então a gente tem que pensar em outro diagnóstico diferencial, né? Quando a gente tem uma diferença de saturação pré e pós-ductal, e sem resposta a esse oxigênio ou ao suporte minimamente invasivo aí. Mas geralmente é quando a gente está pensando em outros diagnósticos ou complicações. E o que a literatura traz que não funciona? Furosemida não funciona, né? Para tentar enxugar esse líquido, não funciona. Tem que esperar o processo natural, né? De eliminação desse edema intersticial através dos vasos linfáticos e capilares. Antibiótico sem critério não funciona, né? E salbutamol, ele está em investigação, tem algumas evidências que comprovam, mas ainda a gente não tem evidência robusta para sustentar o uso na taquipneia transitória. Então, dar suporte, né, e prevenir a taquipneia transitória. A principal forma de prevenção é evitar a cesárea programada, especialmente antes de 39 semanas. Dar uma assistência perinatal adequada, evitar morbidades, controlar morbidades, diagnosticar precocemente, orientar.
E sabe que o corticoide antinatal para os recém-nascidos com risco de nascimento prematuro, ele tem evidência de melhora, até 60% do risco de taquipneia transitória. Então, assim, a gente ainda não tem uma recomendação universal para dar o corticoide antinatal para essas cesáreas antes de 37, alguns estudos falam até 39, né? Mas é algo que está vindo em discussão, tudo bem? Por conta dessa redução efetiva da incidência de taquipneia transitória com a betametasona 48 horas antes da cesárea eletiva. E um mecanismo que é direto, né? Porque o corticoide exógeno, ele vai substituir o pico de cortisol endógeno, que o trabalho de parto promove. Então, então vai ativar os canais de sódio com uma antecedência suficiente, mas ainda a gente não tem essa indicação absoluta. Tudo bem? E promover a golden hour, né? Então, prevenir a hipotermia neonatal, melhorar a estabilização pós-natal, né? Lembrar, então, que o trabalho de parto e a golden hour, que vai promover a melhor adaptação pós-natal, é como se fosse uma vacina fisiológica, tudo bem? Então, a gente tem que tentar focar. E para finalizar, então, nossa aula de hoje, eu queria deixar 3 mensagens importantes sobre a taquipneia transitória. Muito importante a gente saber, entender essas 3 fases da transição e que cada patologia pulmonar, ela pode interferir em uma fase diferente, né? Lembrar que a fase que interfere, né, da taquipneia transitória é a fase 2. É muito importante a gente compreender o que é a taquipneia transitória, que é uma condição comum, especialmente em cesárea eletiva, nos prematuros. Ela pode levar a complicações se não tratada ou acompanhada adequadamente, ou se diagnosticada ou conduzida de forma errada. E a importância da gente prevenir, né? Então, é muito importante a gente estar alinhada com os obstetras, nas condutas, né? Nas indicações de parto também, tentar entender por que está indicando, por que não está, por que não dá para esperar, como que é. Eu acho que só depois que a gente ter essa conduta alinhada, essa comunicação efetiva, que a gente consegue cuidar de uma forma segura, respeitosa dos nossos recém-nascidos. Bom, essa é a mensagem, então, que eu queria deixar hoje para vocês. Foi um conteúdo denso. Eu acho que é muito importante a gente entender, né, o que acontece, a fisiologia, a fisiopatologia das morbidades, né, porque assim a gente tem um olhar diferente para essa transição respiratória, essa adaptação pós-natal dos nossos recém-nascidos.